Em um mundo cheio de dúvidas, nós escolhemos crer. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Um Pai que está no controle, que nos conhece, que nos ama e que nos criou com um propósito eterno. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, que se fez carne, sofreu, morreu, mas que ressuscitou. Ele não é só Salvador, Ele é o caminho, Ele é o centro, Ele é Senhor. Eu creio no Espírito Santo, o Consolador, presente, ativo, habitando em nós. Ele nos guia, transforma e nos une como corpo. Uma só fé, uma só comunhão. Eu creio no perdão, na ressurreição, na vida eterna. Porque em Cristo a morte não é o fim. O melhor ainda está por vir. Não apenas dizemos, nós vivemos o que cremos. Somos a geração que declara com fé, coragem e convicção: eu creio. Bom dia, família! Gente, é uma alegria estar com vocês aqui nessa celebração tão especial, podendo compartilhar a poderosa palavra de Deus ao seu coração. Então eu espero que você esteja pronto para receber essa palavra. Quantos aqui estão sedentos para receber a palavra que vem do céu? Diga amém. Então diga: eu tomo posse dessa palavra. Diga: na minha vida. Aproveite e abençoe quem está do seu lado. Diga: na sua vida também, em nome de Jesus. Aleluia. Foi o Martinho Lutero, reformador protestante da Alemanha. Foi ele quem disse: Deus é mais pai do que qualquer pai terreno poderia ser. Feliz Dia dos Pais. Para você que é pai, painho, papai, paizão, papito. Para você que exerce paternidade biológica, você que é um pai adotivo, você que é um pai espiritual, você que é um pastor, eu quero hoje desejar a você um dia incrível, repleto de bênçãos da parte do Senhor sobre a sua vida. Hoje eu me sinto muito honrado em poder celebrar esse Dia dos Pais com filhos tão amados e preciosos como cada um de vocês, não só aqui na Catedral Comunhão, mas sobretudo nas nossas 30 igrejas que estão ligadas à nossa diocese. Na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Ceará, no Sudeste, Rio, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, nós estamos representados nesses lugares como uma grande família. E hoje o que eu já recebi de felicitações aqui nas redes sociais, mensagens que eu recebi aqui na porta da igreja, tantas pessoas desejando um feliz Dia dos Pais, porque afinal de contas o pastor é um pai espiritual e eu me sinto muito honrado. Alguns até tiraram foto comigo no cenário. Por falar nisso, você já tirou foto no cenário que nós preparamos no dia de hoje? Quem já tirou foto com seu pai ou com seu filho no cenário? Então não perde, nós temos um fotógrafo hoje que está aqui pronto para tirar foto, e o QR Code no final da celebração está disponibilizado e você pode pegar a sua foto ali em uma boa resolução e também poder postar. O meu coração transborda de alegria hoje, porque eu estou recebendo meu pai aqui na celebração, e eu fiquei muito feliz. Ele também é pastor, ele é pastor da Igreja Batista, ele tem dupla nacionalidade, então ele passa tempo nos Estados Unidos, tempo no Brasil, e ele está ajudando a pastorear uma igreja em um município na Grande João Pessoa, então nem sempre ele consegue estar aqui. Ele já veio, já tinha conhecido o templo, já esteve comigo aqui mais de uma vez tomando um café, mas não numa celebração. E hoje então eu consegui raptá-lo, ele veio, não só para a celebração, mas depois nós vamos aproveitar e almoçar juntos. Por falar em almoço, você já tem onde almoçar hoje? Hoje os restaurantes vão estar lotados, mas eu tenho uma boa notícia para você. O Sabor dos Pampas está fazendo um churrasco maravilhoso, e se você quiser garantir o seu, após o culto, estará sendo servida aí uma costela, uma carne para esses carnívoros carnais aí, maravilhosa. Eu não como carne vermelha, mas ele está preparando um franguinho para mim lá. Então você pode adquirir hoje mesmo quando terminar a celebração, e se quiser, já aproveitar nosso espaço gourmet e almoçar aí mesmo, tá bom? Hashtag fica a dica. Hoje, gente, eu estou com expectativa muito grande, sabe por quê? Porque hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens. Essa série de mensagens ela é baseada em um dos
4 pilares da igreja anglicana. A igreja anglicana ela é alicerçada em 4 pilares. O primeiro deles é a Bíblia Sagrada, ela é a nossa regra de fé e prática. Segundo é o episcopado. A nossa igreja não é congregacional, é uma igreja episcopal. Ela tem bispos, elas têm pais que conduzem a igreja. O terceiro, nós somos uma igreja sacramental, que você já sabe, né? Eucaristia e batismo, nós cremos no sacramento. E o quarto são os credos. Você conhece os credos? Existe o credo apostólico, o credo niceno, o credo atanasiano e muitos outros credos. O que é o credo, afinal de contas? O credo não é uma reza, o credo não é uma oração. O credo é um resumo da nossa fé. Em um determinado momento da história da igreja, muitas heresias tentaram entrar na história da igreja. A igreja cristã, ela foi bombardeada por muitos hereges, dentre eles o arianismo. E Ario, ele não cria na divindade de Cristo, enquanto nós vemos o docetismo, que acreditava, como o gnosticismo, que Jesus era um anjo, era um fantasma, e não acreditava na humanidade dele. Então, enquanto alguns hereges diziam que ele era só espírito, e outros diziam que ele era só homem, os cristãos se reuniram para dizer, vamos resumir aqui no que a gente crê, que é para ninguém ficar empurrando goela abaixo heresia nenhuma na igreja. E aí surgem então os credos. O credo niceno, por exemplo, ele foi feito lá no ano 325, no século IV, terminou no sínodo de Constantinopla, e é um resumo para que a gente se blinde. Sabe assim, alguém te encontra na rua e diz assim, ô Elcio, você está tão diferente, ele vai dizer, eu sou cristão, ai que bênção, que igreja, anglicana. E angelicana, não é de anjo não, é anglicana. E essa igreja anglicana crê em quê? Aí ele vai dizer, o credo, eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e assim vai. Eu não sei se vocês viram, mas no hall de entrada nós pintamos uma tela bem grande com o nosso credo. Então, ao longo desse mês de agosto, nós vamos estar então nessa série de mensagens intitulada Eu Creio. Nós vamos trabalhar em 4 mensagens sobre em quem nós cremos e vamos desenvolver essa nossa base de fé. Ao longo desse mês eu quero trazer ao seu coração as nossas bases doutrinárias sobre quem nós cremos. E hoje então nós vamos começar com a primeira parte do credo. E eu já quero chamar a sua atenção no telão para você professar comigo a primeira parte do nosso credo. Então abra seus lábios e professe comigo dizendo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ah não, bispo, eu não concordo com isso não. O quê? Que Deus é Pai? Que Ele é Todo-Poderoso? Que Ele criou o céu e a terra? Pois é nisso que nós cremos. Se você não crê, eu te respeito, mas aqui nós cremos. E como hoje é o Dia dos Pais, nós vamos então começar essa primeira mensagem. Creio em Deus Pai. Hoje nós queremos desenvolver um pouco sobre a paternidade de Deus. E que lições essa paternidade traz para as nossas vidas. Mas antes, vamos orar? Pai, nós estamos aqui diante de Ti. E como filhos e filhas, nós te pedimos, nesta palavra, fala poderosamente aos nossos corações, que possamos sair daqui alimentados por essa palavra, que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam palavras agradáveis na Tua presença, Tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor. Amém. Então eu creio em Deus Pai. Crer em Deus Pai é confiar que, em primeiro lugar, Ele está no controle de tudo. Escuta o que eu tenho para te dizer. Ainda que você caia, ainda que você tropece, ainda que você chore, ainda que seja difícil, ainda que pareça uma grande tempestade, ainda que pareça que o barco vai naufragar, ainda que pareça que os leões vão te devorar, ainda que pareça que você vai ser queimado no fogo, ainda que pareça que não há solução, não tem esperança, ainda que você não veja o resultado, o Senhor, Ele está no controle da sua vida. Porque Ele é Pai, Ele cuida, Ele dirige, Ele está à frente. Quando Ele está na direção, fica tranquilo, não esquenta o cabeção não, porque Ele sabe o que faz.
É como aquela criança que no avião, em meio a uma turbulência, estava tranquilo. E aquela pessoa ao seu lado olhou e disse: ó menino, você não vê que nessa turbulência o avião pode cair e você está aí calmo, tranquilo desse jeito? O menino disse: eu estou assim porque o capitão do avião é meu pai. E eu sei que ele vai fazer o melhor. Eu não sei como é que você está nesse momento da sua vida. Mas talvez você também esteja em uma turbulência. E eu preciso declarar sobre você: o Pai, Ele está no controle, Ele está na direção, Ele está cuidando de cada detalhe. E não existe nada melhor do que nós sabermos que antes de qualquer dor, crise ou conquista, Deus já existia. É muito bom nós sabermos que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele não tem surpresa, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que basta você crer, e aí sim você verá. No livro de Gênesis, no capítulo de número 1, no versículo 1, o texto em hebraico diz: Bereshit bara Elohim hat shamah hat heretz. O que o Senhor, no primeiro versículo, Ele decide começar escrevendo, é dizendo que no princípio Deus, Ele criou. O Deus que é Pai é aquele que cria, mesmo que não tenha nada, Ele traz a existência. A Bíblia diz Bereshit bará. O verbo bará é criar do nada. Ele não pegou uma matéria pré-existente e Ele reformulou e Ele trouxe à tona. Não. Era quando não existia nada, Ele fez. Escute. Você que está desesperado, você que não sabe o que fazer, você que está sem resposta, você que muitas vezes olha para um lado e para o outro e já não sabe mais o que fazer, escute, Deus sabe o que fazer, Ele tem como fazer, Ele é o Deus que cria do impossível, do inexistente, Ele torna a existir, e quando Ele faz, fica tranquilo, porque com certeza o sucesso do céu é garantido aqui na terra. Porque o nosso Deus é o Deus que cria do nada, é o Deus do Bereshit bará, aquele que traz a existência. Esse é o primeiro passo da nossa fé. O credo apostólico não começa com Deus fazendo algo por nós, mas Deus sendo Pai. Creio em Deus Pai. E esse Deus que é Pai, Ele criou o céu e a terra. Sendo assim, nós não cremos no Big Bang. Nós não cremos na teoria de Charles Darwin. Nós somos criacionistas. Nós não somos um povo que crê num Deus que está querendo nos punir como que um guarda de trânsito escondido, esperando você avançar para poder apitar e te multar. Não. O nosso Deus não é um carrasco, não é um vingador. O nosso Deus não é o punitivo Deus. O nosso Deus é um Deus que é Pai, é um Deus que cria, é um Deus que é todo poderoso e que Ele pode fazer tudo o que é necessário por mim e por você, porque Ele é Deus. Essa verdade molda toda a nossa vida, porque se nós cremos que Deus é Pai, que Ele cria todas as coisas e que Ele é todo poderoso, então basta confiar. Confia nele. O John Piper, ele disse: conhecer a Deus como Criador é o primeiro passo para adorá-lo como Pai. Quando nós entendemos que mesmo diante das diversas circunstâncias, nós precisamos o adorar em espírito e em verdade, é porque nós entendemos que mesmo diante desses fatos, Ele está preparando o melhor. E nem sempre o melhor aos seus olhos é o melhor que o Pai tem para a sua vida. E eu quero te dar essa notícia. É que eu acho que isso acontece comigo, acho que isso não acontece com você. Mas muitas vezes eu fico igualzinho a uma criança buchuda, imatura, que quando você tira aquele monte de doce da mão dele, ele começa a chorar. Mas por que o pai tira esse monte de doce da mão? Porque o pai está querendo cuidar da saúde, está protegendo. E é por isso que essa ação, que mesmo que traga choro à criança, imatura, que não entende, é o melhor para a vida dele. Você talvez esteja em um momento em que você está reclamando de algo que aconteceu na sua vida. Mas eu preciso revelar para você que talvez esse algo que você tanto reclama seja uma proposta do céu para forjar teu caráter e te preparar para você poder passar para a próxima estação da sua vida. Posso ouvir um amém?
Você está enfrentando algo que parece não ter solução? Lembre-se, o Deus que criou tudo do nada também pode recomeçar algo novo na sua vida hoje mesmo. O problema de muitas pessoas é que elas não conseguem recomeçar porque elas estão aprisionadas ao passado. Elas estão presas a situações adversas. E por causa de algumas coisas que já aconteceram e que já deveriam ter ficado para trás, estão impedindo-as de poder avançar. Mas hoje eu quero declarar, essa corda que te amarra, a essa âncora que te prende, a essa situação de dor que você viveu, hoje está sendo retirada e você vai navegar e você vai desfrutar tendo Deus na direção da sua vida. Crer em Deus Pai é confiar que Ele está no controle de tudo. Em segundo lugar, Ele é pessoal e Ele é amoroso. Escute isso. A Bíblia nos diz que Deus Ele nos amou de tal maneira que Ele enviou o seu único filho. Ele não enviou Ele se fez carne e enviou o unigênito. E essa é uma prova de amor, porque sem essa ação sacrificial, a salvação eterna jamais seria uma realidade na nossa vida. Então lembre-se disso, Deus Ele é personal. Ele trata cada um de acordo com o coração de cada filho. Quem aqui é pai ou mãe de mais de um filho? Mais de um filho. Uau, quanta gente, glória a Deus. Agora, só por curiosidade, quem é pai de mais de 2 filhos, do verbo a partir de 3? Uau, poxa, quanta gente. Quantos aqui são coelhos? Tem a partir de 4 filhos, levanta a mão. Coelho, ali é um baita de um coelho, essa tem 5, muito bem, muito bem. Quem dá mais? Quem tem mais? Quem tem mais? Eu não vou nem falar que meu pai também tem 5, eu e mais 4, outro coelho. Mas o fato é que quem é pai de mais de um filho, e Maria sabe muito bem disso, inclusive um dos filhos está aqui, 2 desses filhos, dos 5, 2 estão aqui. Por mais que a gente ame do mesmo jeito, e a gente ama do mesmo jeito, sim ou não? Ainda que a gente tenha a mesma intensidade de amor, a demonstração ou a linguagem de amor de cada um é diferente. Não é porque um é mais do que o outro, é porque a gente tem que ser específico. Por exemplo, um irmão aqui da igreja, o Lucas, ele se disponibilizou e disse: bispo, eu queria ser o seu personal trainer. Aí eu, que benção, então já que você vai ser o meu, aproveite e seja o de Linda também. Ele disse: tá bom. Porque isso é para dar oferta, dá logo para os 2, não, está cada só. Não, eu quero ofertar na sua vida, então oferta na nossa, oferta na dos 2 logo. Só que o problema é, eu quero treinar da cintura para cima, Linda quer treinar da cintura para baixo. Ela quer membros inferiores, eu quero superiores. Eu não quero ficar com as pernas desse tamanho, eu quero que cresça aqui em cima. Ela não quer ficar grande aqui em cima, ela quer que cresça aqui embaixo. Aí lascou, porque o personal não é mais personal, agora ele é general. Ele é um geralzão. Então ele manda coisa para baixo, manda coisa para cima, e seja o que Deus quiser. Mas o personal mesmo é aquele que diz o que é especificamente que você quer. A Linda foi para a academia esses dias e disse: lá teve um personal que fez um treino específico para mim. Aí ela se animou. Por quê? Porque era de acordo com as expectativas dela. Você que é pai de mais de um filho, você sabe disso. Você vai de acordo com o que cada filho precisa. Não é que você ame mais ou menos. Eu entendo que Débora é amada de manhã, Ruth é amada de noite. Débora, ela é amada com chocolate e Ruth com morango. Eu entendo que... Entende? Cada um tem um jeito diferente de ser. E nós precisamos nos adaptar. E não é que um é mais do que o outro. Débora, eu dei um cartão de crédito para Débora quando ela tinha 12 anos. Ruth, eu vim dar agora, aos 20 anos e com medo. Não é que eu ame mais uma do que outra. É que você conhece os filhos e sabe que em algumas coisas uns são muito bons e outros estão em desenvolvimento. Assim é o nosso Deus. Agora, sabe qual é o erro? É você querer o do outro, porque Deus tem algo para você. E enquanto você estiver olhando para o outro, você não vai ficar vendo o que Deus tem para você. Está aqui meu primo Emerson, irmão de Everton, até o nome é parecido. Mas Everton é completamente diferente de Emerson. Completamente diferente. Emerson, craque do futebol. Everton, craque da veterinária. O negócio dele é com cavalo, com bicho, com cachorro. Emerson não é, com a bola, um treinador de primeira linha. Pense num cabo show de bola. Desde criança, eu sempre pensei que ele ia para a seleção brasileira. 2 filhos,
o pai, tio Tota, tia Rosa, amavam os dois do mesmo jeito. 3 filhos, na verdade, tinha a Tiara também. Eram todos amados do mesmo jeito, mas cada um tinha uma linguagem. Dar bola para Everton não era futuro, tinha que dar cachorro ou um papagaio. Para Emerson era bola, caneleira, luva de agarrar. Você entende? Nós só precisamos entender que não é que um é mais ou menos, é que Deus sabe o que faz com cada um. Ah, mas espera aí, o que Deus tem me dado é muito difícil. Ah, mas eu tenho passado por muita situação. Ah, mas porque o meu irmão em Cristo não passa pelo que eu passo. Ah, mas porque parece que Deus não me ama, Ele vive me punindo. Escute isso, Deus, Ele disciplina quem Ele ama. Se o couro está comendo no centro, é porque Ele te ama, Ele está engrossando teu couro e te preparando para grandes coisas que Ele está preparando para a sua vida. Quem crê e recebe, diga amém. Então para de receber o couro grosso, para de ficar reclamando por causa da lapada, por causa da dificuldade, por causa desse momento que você está passando. O que Deus está fazendo é te forjando para grandes coisas que Ele tem preparado para a sua vida. Poucas pessoas recebem para a sua vida. Parece que esse lado quer receber mais do que esse, então vamos dar uma oportunidade para a sua vida. Ai meu Deus, agora entrou empate. Para a sua vida. A Bíblia nos diz no Salmo 103, no verso de número 13, como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. O Senhor, Ele tem compaixão de nós. Se nós que somos pais não damos pedra aos nossos filhos, quanto mais o Senhor. Então lembre-se, o nosso Deus, Ele é Pai. E como um bom pai, Ele cuida personalizadamente. Quantas vezes eu não reclamei porque eu não tinha o que o meu irmão mais velho tinha? O meu irmão mais velho era atleta, era desenvolvido, era forte. Meu irmão mais velho não tinha redemoinho nos cabelos, o cabelo dele perfeito. Meu irmão mais velho, gato lindo, top das galáxias, parecia um modelo, andava na praia sem exagero, bicho forte, lindo da bexiga, e as mulheres olhavam para ele e tal. Eu, cibito baleado, cambito, cabelo troncho. Quantas vezes eu não disse, mas Senhor, um dia desse minha esposa me disse, amor, Deus não dá asa à cobra não, viu? Fique quietinho aí que Deus sabe o que faz. Tu, cibito baleado, feio do jeito que era, Deus teve misericórdia e graça, imagina se tu tivesse. O fato é que eu não acho nada disso que eu disse não, viu, cibito baleado? Isso é minha esposa que diz, eu não acho nada disso. Eu acho um top, maravilhoso, abençoado e só a graça de Jesus. Mas o fato é que enquanto você fica olhando do outro, você deixa de desenvolver e de agradecer e de desfrutar o que Deus já te deu. É mais ou menos assim, ó. Você está de olho naquela pessoa que está arrumando a mala e está colocando casaco de frio e está colocando cachecol e está colocando na mala um gorro, aquelas roupas super chiques que até pobre quando bota parece rico. Sabe assim, aquela roupa linda, maravilhosa. Aí você está olhando e dizendo, ai meu Deus, que chique. Ai Senhor, mas eu queria essas roupas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tu mora em João Pessoa. Essa pessoa está indo para os cafundó de um lugar que é tão frio que o povo fica em depressão. Num lugar que para botar essa roupa aqui, você pensa 2 vezes antes, que nem banho dá vontade de tomar. Ela está indo para um lugar em que ela vai e fica lá, tira um bocado de foto e fica doidinho para voltar. E você vai estar no lugar onde o sol nasce primeiro, o ponto mais oriental das Américas, um lugar em que Deus decidiu chamar de paraíso. E enquanto você está reclamando porque você não tem aquela roupa de frio, você está deixando de desfrutar do biquíni, da roupa de banho, da sunga. Sunga não, sunga é feio demais. Da bermuda, da prancha, da praia, da água de coco que é servida nesse lugar. Então para de ficar reclamando, para de ficar agorando, para de ficar desejando aquilo que Deus não te deu. Se é para ir para o frio, Deus te abençoe e tenha misericórdia da sua vida. Mas se não é, para de ficar agorando quem vai, abençoa quem vai e aproveita o que fica, porque Deus, Ele tem o melhor para cada um de acordo com a sua personalidade. Faz sentido isso? Então para de ficar reclamando porque não botou o gorrinho. Esse gorro despentia o cabelo, esquenta o cabeçote, a orelha fica queimando, é bonito só por uma foto, depois tu fica agoniado. Recebemos agora uma família, 2 famílias, chegaram do Canadá, cada foto mais linda que a outra. Por que se a gente ficar lá? Deus me livre, é frio demais, misericórdia. Viu? Foi muito bom, obrigado, mas foi por um tempo. E tem gente que vai e ama, por quê? Porque Deus sabe o que faz para cada um que faz. Essa semana eu recebi um pastor da Igreja Batista,
Tivemos 2 eventos aqui essa semana, um no aniversário da cidade, reuniu várias igrejas aqui. Estava aqui, pai, o pastor Munguba, pastor Sérgio Queiroz, pastor Martinho, pastor Djalma, vários pastores estavam aqui. E esses que eu citei, tudo em São Batista. E aí, num determinado momento de brincadeira, um deles foi e disse: rapaz, teu pai é pastor batista, tu só está com um amigo aqui, pastor batista, por que tu se desviou e se tornou anglicano? Um pastor batista está rindo ali, ó. Outro pastor batista, gosta logo da piada. E eu fui e disse: é uma honra servir ao lado dos meus amigos pastores batistas, é uma honra ser filho de um pastor batista. Mas se eu estivesse na igreja batista, eu não estaria abrindo as portas da nossa casa para receber vocês hoje. Hashtag tome. O fato, gente, é que com toda a admiração que eu tenho pela igreja batista, Deus chama cada um para um lugar específico. E nós precisamos entender, em vez de ficar olhando do outro, louvar e agradecer a Deus por aquilo que Ele preparou para você. Talvez sua situação não seja batista anglicana, mas talvez sua situação seja porque trabalhar nesse escritório e não naquele, porque eu estou nessa firma e não naquela, porque eu fui contratado por esse hospital e não por aquele, porque eu estou dando aula nessa escola e não naquela. E enquanto você fica olhando naquilo que você não tem, você para de louvar e de agradecer aquilo que você tem. Deus, Ele cuida personalizadamente, Ele te ama de forma pessoal, Ele é um Deus amoroso. Crer em Deus Pai é confiar que Ele está no controle, que Ele é pessoal e amoroso. Terceiro e último lugar, nós fomos criados com propósito. Deus tem um propósito para você. Para cada um de nós é como se Ele dissesse: eu tenho uma configuração, eu tenho aqui um chip que eu vou instalar e eu tenho algo especial. Agora cabe a você obedecer e seguir. Você não é fruto do acaso, você foi sonhado por Deus antes do mundo existir. O mundo pode tentar te rotular, mas só o Criador pode te definir. Deus, Ele não erra nos seus projetos, mesmo diante das dificuldades. Você está sendo moldado para algo maior. Sua existência carrega a eternidade. A Bíblia nos diz em Jeremias, no capítulo de número 1, versículo 5: antes que eu o formasse no ventre, eu o escolhi. Você foi escolhido pelo Senhor quando no ventre da sua mãe você estava sendo gerado. Ele já tinha planos para a sua vida, Ele já estava escrevendo cada capítulo da tua história, inclusive esse capítulo chamado hoje, em que você estaria aqui para receber essa poderosa palavra na sua vida. Nós não somos fruto do acaso. Deus, Ele nos conhece, Ele nos escolhe, antes mesmo da gente ser formado, Ele nos cria com um propósito. Eu creio em Deus que é Pai, eu creio que Ele é todo poderoso, mas eu creio que Ele é um Criador. Ele me criou quando eu estava no ventre, me criou com um propósito, Ele me deu uma identidade, Ele me deu um valor, Ele me deu uma direção. Ainda que ao longo da história você tenha ouvido palavras adversas ou contrárias àquilo que te foi dito, o Senhor, o nosso Pai Celestial, hoje Ele te diz: eu te escolhi antes mesmo de você existir. Foi o A.W. Tozer quem disse: a criação é uma sinfonia e Deus é o maestro. Ele está regendo todas as coisas. Ainda que uma nota mais alta seja dada em uma determinada situação, ou pareça que uma outra te leva a um lugar mais profundo, o maestro, Ele está aqui regendo a grande sinfonia. Se Deus criou todas as coisas, por que você tenta resolver tudo sozinho? Você tem um pai que é um criador, um pai criador que é todo poderoso. Deus não quer que você apenas diga: eu creio. Hoje Ele quer que você viva o que você crê. Mas isso só se torna real quando você entrega a sua vida a Jesus. Enquanto os salmos vêm caminhando até aqui à frente, eu quero ainda trazer mais um texto da palavra que está lá no Evangelho de João, no capítulo de número 1, no versículo 12. Inclusive nós vamos cantar esse texto. João 12 diz: a todos quantos o receberam. Ou seja, você precisa recebê-lo. Deu-lhes o poder de serem feitos. Isso quer dizer que se você não receber, você não tem o poder e você não foi feito. Você ainda está em processo. Filhos de Deus. Todos nós somos criaturas. Existe uma grande mentira que tem sido dita.
é de que Deus é pai e todo mundo é seu filho. Deus é pai de todos aqueles que o recebem como pai. E aqueles que o recebem como pai, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ser filho de Deus nada mais é do que uma decisão humana baseada em uma conquista celestial. Ele nos amou, Ele deu Jesus, Ele morreu na cruz. Cabe a você o receber como seu Senhor e o seu Salvador. Isso significa pertencimento, herança, relacionamento, intimidade com o Criador. Aquele que criou o céu, aquele que criou o cosmos, as galáxias, os planetas, a infinidade do universo. Ele que é todo poderoso, Ele é Pai de todos aqueles que professam e o recebem como Pai na sua vida. E aí você recebe o direito e se torna filho de Deus. Eu creio em Deus Pai, e Ele é Pai, mas daqueles que decidem ser filhos. E hoje eu creio que nessa celebração, esse Pai se alegrará no Dia dos Pais, com muitos que hoje se tornarão filhos ou voltarão para a mesa do Pai e se reconciliarão com Ele. Se essa palavra faz sentido, eu quero convidar toda a igreja a ficar em pé. Porque hoje, no Dia dos Pais, nós temos esse privilégio incrível de abrirmos o nosso coração e de recebermos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e assim sermos chamados seus filhos. Faça desse louvor a sua oração.